Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como resolver um dos erros mais chatos do Excel, o hashtag valor. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos. E é o seguinte, é muito comum quando a gente está lá na correria da atividade no nosso dia a dia, né, fazendo nossas atividades, e daí aparece o famoso erro hashtag valor. E daí a gente mexe de um lado, mexe do outro, tentando descobrir o que é. E o resultado, a gente perde um tempão, muitas vezes a gente resolve, outras vezes as pessoas não resolvem. Enfim, agora os seus problemas acabaram, porque eu vou te ensinar passo a passo certinho para que você consiga identificar a causa desse erro tão comum aí que ataca a nossa rotina de trabalho. Então, vem aqui para minha tela que a gente vai resolver esse negócio de uma vez por todas. Então vamos lá, antes da gente começar de fato, eu peço que você pare tudo que você está fazendo, se inscreve no canal, ativa as notificações e já dá um like para fortalecer o nosso trabalho aqui, beleza? E somente para a gente contextualizar as maneiras, os modos que eu vou te ensinar para resolver esse problema, eu separei aqui dois exemplos práticos que são bem comuns aí de acontecer no nosso dia a dia e você pode fazer uma analogia na tua cabeça com a tua rotina de trabalho. Então vamos lá. Os dois exemplos que eu peguei são os exemplos mais comuns, os exemplos que eu mais vejo meus alunos e que mais eu me bati na minha carreira de trabalho e que, de uma forma geral, vai ajudar a resolver 98% das vezes que esse erro aparecer para ti, beleza? E o primeiro exemplo é o seguinte, o mais comum, utilizar fórmulas e ou operações matemáticas tendo como alvo células que contêm números e textos. O que é que significa isso? No Excel, o Excel basicamente é uma calculadora, né? Você pode utilizar uma fórmula, as fórmulas que são propriamente definidas, ou você pode fazer operações matemáticas. Você pode colocar o igual, selecionar uma célula, botar para dividir, para multiplicar, para somar, para subtrair por outra célula. Então isso você está fazendo uma operação matemática, assim como você faz na sua calculadora. E muitas das vezes, quando você faz isso, quando você faz operações matemáticas ou fórmulas, o erro hashtag valor vai aparecer quando você colocar um dos termos da sua operação matemática ou das suas fórmulas sendo um texto. Então, esse erro aqui normalmente ele é um erro matemático. Então, é impossível você subtrair, somar, multiplicar um número por uma letra, por um texto. Então, aparece essa anomalia aqui no resultado. Beleza? E para poder te exemplificar isso que eu acabei de falar, tem um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que tem uma loja, nessa loja tem televisão, geladeira, celular, computador, e você foi lá e fez uma compra, você tá cheio da grana, você comprou 2 televisões, 3 geladeiras, 5 celulares para a família toda. Meu Deus, o carrão fechou, gastou uma grana preta. E daí o valor unitário foi esse daqui que vocês estão vendo, e aqui teoricamente era para dar o valor total. Beleza? Só que você observa que ele está com esse erro hashtag valor. Imagine agora que você está lá no seu dia a dia de trabalho, mexendo com a planilha gigantesca, aparece esse erro aqui e você fica meio perdido porque tem muito dado, muita informação. Então o truque que eu te indico para que você consiga resolver é que você pegue a sua mão esquerda, né, e aperte o F2 em cima da fórmula que está com erro. Esse erro aqui, hashtag valor. Quando você faz isso, a fórmula ela fica aberta e daí você pode observar as células que estão dentro da sua fórmula. Então eu já te disse aqui, ó, nesse quadrado vermelho, que eu coloquei em vermelho só para chamar a tua atenção, que o mais comum é você fazer operações matemáticas e fórmulas com números e textos. Então você vai observar aqui, eu estou multiplicando o número, que é valor unitário, pelo nome do produto. Isso é muito comum, parece até ser bobo, parece até que eu estou ensinando besteira aqui para vocês, mas é tão comum de acontecer e muitas vezes a pessoa não percebe porque está na correria da atividade lá da agonia do trabalho e é uma coisa tão pequena e que acaba prejudicando muita gente, fazendo muita gente perder tempo. Então quando você aperta aqui o F2, você consegue ver de maneira clara, tem uma visão aberta dos itens que compõem a sua fórmula e daí você pode corrigir. Nesse caso aqui eu já percebi que não era para eu estar multiplicando pelo nome da televisão, era para multiplicar pela quantidade. Daí eu aperto Enter e ele já, vou ajustar aqui a largura da coluna, e ele já fez toda a minha multiplicação. No total aqui que eu gastei foi de 26.900. Você tá rico, tá com a grana preta, beleza? Então basicamente esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Espero que você consiga já entender, já consiga praticar aí junto comigo.
beleza? E eu te peço também encarecidamente que você pare agora e já deixe aqui nos comentários sugestões de exemplos de erros que acontecem aí no seu trabalho. Pode ser outros tipos de erros, pode ser travamento de planilha, qualquer coisa que acontece aí que te incomoda, que te atrapalha, coloca aqui na descrição desse vídeo, nos comentários, que a gente vai avaliar e vai fazer um vídeo sobre esse problema que está acontecendo no teu dia a dia, e daí você já se beneficia quando a gente postar os vídeos, sacou? Então vamos aqui para o exemplo 2. O exemplo 2 é bem parecido. Segundo caso mais comum, análogo ao que eu falei anteriormente, que o Excel pode fazer operações matemáticas e também utilizar as fórmulas, tendo como alvo células que contêm números e símbolos. Anteriormente eram números e textos, agora são números e símbolos. Por que eu estou te falando isso? É muito comum a gente extrair bases de fontes externas, sejam ERPs, que é Enterprise Resources Plan, que são gerenciadores aí de informações de grandes, pequenas e médias empresas, exemplo SAP, Proteus e muitos outros, e até mesmo você extrai base da internet. Normalmente essas informações elas vêm meio bagunçadas, e daí o profissional que trabalha com Excel ele tem que tratar, ele tem que organizar essa base, e daí a pessoa acaba cometendo alguns erros. Por exemplo, se você for olhar aqui, ó, a pessoa ela tem um fundo, né, e o fundo aqui ele tem o nome do fundo, fundo 1, fundo 2, fundo 3, aqui é o percentual da rentabilidade. Só que o percentual da rentabilidade ele extraiu aqui utilizando uma fórmula de tratamento de dados, o nome é direita, não vou discorrer sobre a fórmula, pois não é o objetivo desse vídeo. Então, ele pegou e extraiu o percentual do texto que está aqui falando sobre a informação do fundo. E daí aqui ele tem o valor investido, quanto ele investiu naquele fundo, e ele quer saber quanto é que ele vai ter de retorno no futuro, enfim, não vou discorrer sobre o cálculo. Se você for observar, todas as fórmulas estão trazendo aqui o retorno correto para ele, quanto é que ele vai receber no futuro, exceto essa. E daí a pessoa já fica... Meu Deus, o que foi que aconteceu? Mais uma vez, é uma coisa tão chula, tão pouca, mas quando você está trabalhando com muitos dados, considerando o estresse do dia a dia e a correria lá do seu trabalho, é muito fácil você se passar. Então, qual é a minha recomendação para você poder corrigir isso? Que você clique aqui em cima do item, mais uma vez, aperte aqui o F2. Nesse caso, você já vê que você precisa ter um pouco mais de atenção, porque ele está multiplicando certinho, um número por um número. Só que eu vou te pedir para que você observe uma coisa. Nesses casos, o Excel ele é uma ferramenta muito inteligente e ele te auxilia te dando dicas sobre onde é que está o problema. Se você for observar, esse número ele está com a etiquetinha verde aqui no canto. Se você for colocar em cima, ele vai te falar, ó, fórmula inconsistente. E daí quando você vai observar, ele está com 2 pontos, tá vendo? Essa fórmula aqui é uma fórmula de tratamento de dados. E o segundo argumento dessa fórmula é quantos caracteres que ela vai poder retornar. Então, a pessoa que fez o tratamento desses dados, em vez dela colocar 6 aqui, tá vendo? E análogo ao que ele fez nas outras que funcionaram, ele colocou 7 e por isso deu erro na fórmula. Se eu trocar aqui para 6, tudo vai funcionar. Então é um erro muito comum quando a gente vai fazer tratamento de base de maneira manual. É comum ter algum erro de digitação e daí quando você vai utilizar o dado no futuro, nas suas fórmulas, as fórmulas não funcionam. Então, para você resolver nesse caso aqui, aperta o Alt F2, olha quais são os itens que compõem a fórmula e daí como o Excel ele é uma ferramenta inteligente, basicamente ele vai te apontar, ele vai falar, ó, aqui essa célula, olha que tem alguma coisa errada aqui. E se tiver tratamento de dado nessa célula, você já olha a fórmula que trata o dado que possivelmente tem um problema ali, beleza? Então, resumão, dois casos mais comuns: multiplicar texto por número, multiplicar símbolo por número. Para resolver o primeiro, aperta o F2 e olha quais são os itens que compõem a sua fórmula. Possivelmente vai estar multiplicando, fazendo alguma operação entre o texto e o número. E no segundo caso, você vai fazer a mesma coisa que você fez no item 1, no exemplo 1, porém, você vai olhar ali as fórmulas que tratam os textos da sua base. Beleza? Espero que tenha te ajudado, espero que seja útil aí no seu trabalho, na sua rotina do seu dia a dia. Valeu, muito obrigado.